Boa noite! Boa noite, galera. Paz seja convosco, amém? Deus te abençoe. Que bom que você está aqui conosco mais uma tarde, tudo bem? Deus te abençoe, Deus abençoe você que está nos assistindo aí na live. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você neste momento, você que está aqui, você que está em casa, se colocar sobre seus pés. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado desde já a equipe de louvor, obrigado aí a produção, a equipe que está nos ajudando aí, amém? E você que está em casa nos assistindo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai bendito, Deus soberano, Deus maravilhoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia, por mais um sábado à tarde na Tua presença. Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja no controle deste culto, meu Pai. Deus abençoe o momento do louvor, a palavra, tudo que for feito e realizado aqui. Deus, cada uma das pessoas envolvidas, Senhor, ó Deus, na realização deste culto, que o Senhor abençoe e recompense poderosamente. Alcança aquele que está nos assistindo nesse momento, meu Pai, que o Senhor guarde e proteja, ó Deus, e colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco, ó Deus, a Ti toda a honra, toda a graça e toda a glória seja dada. Amém e amém. Você que está aqui, você que está em casa, louve a Deus com suas palmas e também com seus lábios. Que é para o Senhor, diga aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos nesse momento com Carol e Dudu, que estarão louvando a Deus. Amém? Vamos receber? Deus abençoe. Boa noite, adolescente. A paz seja convosco. Amém? Como é que vocês estão? Vamos adorar a Deus em mais um sábado aqui. Vamos estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Amém? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Glória a Deus. Te convido a colocar a mão no seu coração nessa tarde, amém? Vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
prático acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, Senhor, vai valer a pena te servir, Pai. Nós declaramos isso nessa tarde, que independente de qualquer coisa, te servir é a melhor escolha das nossas vidas, amém? Aleluia, Senhor, santo, santo, santo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus, isso. Acontece ao vivo, é assim mesmo, né? Então, vai valer a pena, né? Aliás, com Deus tudo vale a pena, né? Quando estamos nos caminhos do Senhor, tudo vale a pena. Amém? Antes da gente prosseguir aqui para algumas coisas do culto, obrigado, viu? Carol e Dudu, Deus abençoe vocês. Eu quero já lançar o desafio para quem está nos assistindo aí na live. Já está o desafio aí. Eu quero, até o final do culto aí, até o final da pregação, que você possa responder para a gente. Então, o desafio é: qual é o nome do golpe que Davi deu em Golias? Qual o nome do golpe que Davi deu em Golias? Amém? Se acende por um instante, você que está aqui. Vamos nesse momento orar a Deus, apresentamos as nossas ofertas, amém? Você que trouxe, até você que não trouxe mesmo, levante a sua mão, amém? E vamos orar. Todos, ergam as mãos aí, até você que não trouxe. Pai bendito, Deus soberano, eis aqui cada mão que se ergue com a sua oferta, que o Senhor possa abençoar de uma maneira muito especial a vida de cada irmão e cada irmã, cada jovem, cada adolescente. Alcança os pais, Deus, que não falte o pão de cada dia, nem a vestimenta, Senhor, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar de todo mal, toda enfermidade, toda doença. Deus, consagramos as ofertas para a manutenção da Tua obra e da Tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que trouxe, o gasofilaço está aqui, você pode chegar e colocar ali dentro, amém? Isso aí, bacana. Então, enquanto vocês vão pensando aí, já vamos para a palavra? Pega aí a sua Bíblia e vamos abrir no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Você que está aí na live, está nos assistindo, se qualquer coisa a respeito do som, fala aí, tá? Que a gente está atento aqui só para você não ficar sem ouvir, ok? Então vamos lá. 1 Samuel 17. Já está? Bacana, hein? Foi rapidão, hein, Ian? 1 Samuel
17. 17 a partir do versículo 32. Vamos lá. Isso aí. Então, boa noite você que está nos assistindo aí. Eu estou vendo aqui a Aline Miranda, Alexandra, Gabriel, estão aí na rede social, no Facebook, no Instagram. Deixa eu ver quem que está aqui. No Instagram não sei quem que está não. Acho que no Instagram só está eu, produção. Tem 2 aqui, né? Mas eu não sei quem que é o outro, não aparece o nome, mas enfim. Abra aí a sua Bíblia. Ei, meninas, passa tudo bem? Que bom que vocês vierem. Show de bola. Ô, Luana. Luana tá aí, ó, com seu cabelo novo, hein, Luana? Que isso, hein? Então, pega a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Bom, e começa assim dizendo: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-se mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteus como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Vamos até o 40 aí. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs-se sobre a cabeça de um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o cajado na sua mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, e pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. Até aí. Bom, essa é uma história que é muito conhecida. É uma história que você ouve falar enquanto criança na igreja, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto. Várias vezes nós escutamos falar de Davi. Alguém aqui nunca ouviu falar de Davi? Tem alguém aqui? Nunca ouviu falar de Davi? Não, Davi, a história mais conhecida de Davi é que Davi fez o quê? Galera que está aqui, Davi fez o quê? Matou o gigante. Ele venceu o gigante. E o gigante se chamava Golias. Gente, então é uma história muito conhecida. Agora vocês que estão aqui, hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu quero te perguntar, dentre isso aqui que a gente leu, e às vezes que você já ouviu falar de Davi, nessa história, né, somente nessa história, o que mais te chamou a atenção a respeito de Davi até aqui? E aí? Um de cada vez, gente. Ele teve fé, bacana, mas o quê? A Rayane disse que ele teve fé. Você que está aí nas redes sociais, pode participar com a gente também. O Gabriel está respondendo aqui, ó. E aí? Matou Golias. O que mais, gente? Ele teve fé? Bastava só fé? O que mais que ele teve? Coragem. Confiança. Mais alguma coisa? Atitude. Então, Davi, várias características dele chamam a atenção. Mas você viu que a Bíblia fala que ele era moço? Talvez um adolescente ou um jovem aqui. Ele era moço e o gigante já era alguém
experimentado na guerra, alguém que já tinha ido à guerra várias vezes. Agora vamos detalhar um pouco a respeito aqui de Golias. Golias era um gigante e não era qualquer gigante. Golias devia ter mais ou menos ali, a altura de Golias devia ser 2,75 até 3,5 metros. Você tem dimensão de mais ou menos quanto que é isso? A pessoa mais alta aqui não deve chegar a 2 metros. Tem alguém aqui que chega a 2 metros? Não. Então, imagina, gente, alguém de mais ou menos 3 metros olhando para você e chamando você para a briga. O que você ia fazer? Correr, não era? Na hora. Então, Golias, ele era esse gigante aí, a altura dele mais ou menos essa, né? Ele estava armado, era perigoso e, além de tudo, colocava medo em todo mundo. Para você ter uma ideia, a armadura dele era muito pesada. Qual o máximo de peso aqui que você consegue carregar? 1 quilo. Tem gente que consegue carregar 1 quilo. 2 quilos, tem gente que consegue carregar aqui? Não? Consegue carregar 2 quilos? Não. 3, 5, 10? Ah, tá. Então vamos fazer diferente a pergunta. Quem aqui pesa até 50 quilos, levanta a mão. Até 50 quilos. Quem pesa aqui até 50? Você passa? Quem pesa de 50 a 60? Quem pesa de 60 a 80 quilos aqui? Quem pesa para cima de 80 quilos? Tá forte, hein? Você é forte, hein, produção? Aleluia! Esse é guerreiro, 80 para cima, né? Vamos deixar no 80, né? Tá bom? Então tá bom. 80 quilos. A armadura de Golias pesava 80 quilos. Só a armadura pesava isso. A lança dele, só a ponta da lança, pesava aproximadamente 8,5 quilos. Quase 2 pacotes de arroz que você come quase todo mês. Então imagina, era um cara muito forte. E ele era o quê? Ele era o problema que estava à frente do povo de Israel. E aquele homem, ele afrontou a Deus, afrontou os hebreus, os judeus, e falou que queria ver se alguém tinha coragem de poder enfrentá-lo. Que se alguém enfrentasse somente a ele e ganhasse a luta, pronto, acabou a batalha. Não precisava dos exércitos se degladiassem ali naquele momento. Bom, o problema está aí. Então, aqui em Samuel 17:4, até ia te pedir para não fechar a Bíblia. Alguém fechou aí? Não fecha não, gente. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Fechou a Bíblia? Não fecha não. Deixa ela aberta. Aí, ó. Olha o que diz aí, ó, 17. No mesmo texto que a gente leu, 1 Samuel 17:4. Olha só aí, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de 5.000 ciclos de bronze. Que é isso, hein? Aí está tecendo aí, falando tudo a respeito do camarada, né? Então, era este guerreiro. Ele era o problema. Ele era o problema. Só que a gente percebe uma coisa aqui. Davi se importou com alguma dessas características do gigante? Sim ou não? Sabe quem que dá tamanho para os nossos problemas? Somos nós mesmos. Quando nós falamos, mas isso eu não consigo, isso eu não posso. É muito difícil, estamos passando por tempos difíceis. Essa matéria é muito difícil. Essa professora eu não aguento. É isso e aquilo outro, é muito difícil. A mãe pede para você, meu filho, limpa pelo menos o banheiro. Não, mas o banheiro é tão difícil. É tão complicado que nada, rapaz, o banheiro você limpa rapidinho, pronto, acabou. Não é? Né, Rayane? Rapidinho, né? Tem gente que fica na tristeza quando fala limpa o banheiro. Né? Tem uns que ficam na tristeza e acham isso o maior problema, porque nós é que damos tamanho para os nossos problemas. Nós que acabamos por classificar que o nosso problema é imenso. E aqui, Davi, ele falou que ia enfrentar aquele homem. E aí ele dá um testemunho aqui dizendo que Deus o livrou das garras do leão, do urso, e que ele teve força e foi lá e acabou com esses 2 animais. Um homem que luta com um leão, que luta com o urso,
Por que não enfrentar um camarada de quase 3 metros de altura? Então, para ele, era fichinha. Era fichinha por quê? Porque ele estava confiando em Deus, porque ele tinha coragem, porque ele tinha atitude. Isso tudo que vocês falaram aí. Então, o gigante está aí. O que fazer ou o que não fazer? O problema, muitas vezes, aparece diante de nós. E a gente fica assim, o que fazer, o que não fazer? E a gente vai ver pelas atitudes aqui que vão acontecendo aqui no decorrer desse texto, que a gente vai ver o que vai acontecendo aqui. Então, vamos lá. Já que você não fechou sua Bíblia, ou está marcada aí, vamos lá em 1 Samuel 17, versículo 28. 1 Samuel 17, 28. Isso. Achou aí? Bacana. Pessoal da live aí, do Facebook, do Instagram, está acompanhando aí direitinho? Dá um joinha aí para a gente saber que vocês estão bem aí. Vocês estão vivos? Ou então eles estavam assistindo, pararam e foram ver alguma outra coisa, deixar ligado lá, né? Esses tempos de live o povo pode fazer isso, né, gente? Bom, então vamos lá. 1 Samuel 17, 28. Diz assim: nós vamos ver este texto aqui com algumas perspectivas diferentes. Nós vamos ver aqui, primeiro, nós vamos ver pela perspectiva de Eliabe. Quem que é Eliabe? Irmão de Davi. Olha o que diz aí. 17, 28. E ouvindo Eliabe, seus irmãos mais velhos, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja, para ver a guerra, para ver a batalha. A perspectiva de Eliabe, Eliabe perdeu o controle. Diante do problema, ele perdeu o controle, perdeu a linha. Ali, ele se irou, ele nem agradeceu ao alimento que o seu irmão tinha levado para ele naquele momento de batalha. Ele perdeu o controle. Diferente dele, você acha que Davi fez o quê? Davi fez o quê, gente? Manteve o controle. Manteve o controle. Davi controlou-se, e aí o que ele faz? Ele vai e desvia de certo modo, ele desvia do irmão dele. O que disse? O que ele disse? Então, disse Davi, no versículo 29, que fiz eu agora, porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Gente, diante da situação de descontrole, diante do problema, desvia do negativismo. Nós muitas vezes estamos diante de um problema e só tem gente negativa, mas não vai dar certo, olha o tamanho do gigante, essa matéria é muito difícil, isso e aquilo outro, isso não dá para você fazer, você não pode fazer. O que Davi fez? Ele desviou do negativismo e manteve o controle. Então eu vou perguntar, você responde, diante das coisas negativas, Davi fez o quê? Davi manteve o controle. Davi manteve o controle. Enquanto o irmão dele se descontrolou, ele manteve o controle. O próximo passo aí, que nós vamos ver, ali aconteceu uma guerra. E tinha exército de um lado e tinha exército dos dois lados. Só que um homem se dispôs, Golias, saiu ali do meio do seu exército e se colocou à frente e desafiou qualquer um. Quem vai vir aqui e me vencer? Venceu a guerra, pronto, acabou. Ele fez isso. Nós tínhamos então exército dos dois lados. Se nós temos exércitos, nós temos soldados dos dois lados. Então nós vemos aqui na perspectiva de Eliabe que ele descontrolou. E a perspectiva aqui dos soldados. Você que não fechou a sua Bíblia, vamos aí em 1 Samuel 17, 11. No 11. Aqui, ó. Aliás, vamos ver a partir do 9.
do 9 diz assim, Golias dizendo, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Ele falando que se um homem viesse até ele e o ferisse, que os filisteus seriam seus servos. Porém, se eu vencer e o ferir, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, Golias, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos lutemos ou pelejemos. Olha só como é que foi a perspectiva dos soldados aqui no versículo 11. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se muito e temeram. Qual que foi a perspectiva dos soldados? Eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Eles temeram bastante. Aquele tanto de homem preparado para a guerra estava com medo. Quantas vezes não estamos assim? Diante do problema a gente fica com medo. Pode até acontecer de ficar com medo. Só que veja agora o que o exército também fez. Vamos lá no versículo 24. Não fecha sua Bíblia, hein, como eu disse. Vamos lá. Versículo 24. A partir do 23, melhor dizendo. E estando ele ainda falando com eles, ou seja, Golias, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, falou conforme as palavras e Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Além de ter medo, o que eles falaram? O que eles fizeram? Fugiam. Diante do problema, muita gente tem medo e foge. Tem gente que foge, tem medo e foge. Mas Davi nos mostra aqui uma lição poderosa. Tudo bem, produção? Então tá bacana. Só para ver se você estava acompanhando. A produção hoje está chique, gente. Já está de óculos escuros ali, ó. Então vamos lá. Os soldados, então, eles formavam um exército. Mas na hora de resolver o problema, o que aconteceu? Eles ficaram com medo e fugiram. E muitas vezes nós agimos assim. Diante do problema, a gente fica com medo e foge. Às vezes a gente até acha que pode vencer o gigante, mas fica ali meio assim, acaba fugindo. E aí nós poderíamos vencer a batalha, ganhar muitas coisas ali, mas a gente tem medo e fica sem ação, fica parado, não resolve nada. Só que a gente viu aqui que Davi demonstrou o quê? Vocês falaram, coragem. Ele demonstrou coragem. Ele agiu, ele foi para a ação. O nosso coração não pode ser tomado pelo medo, mas sim está cheio de coragem. Nós não devemos deixar que o nosso coração carregue sentimento de derrota e de fracasso, mas deve estar cheio de coragem. Então nós vimos que Davi não perdeu o controle. Outra coisa que Davi teve foi? Vamos lá, gente, todo mundo junto? Forte? Eu sei que vocês estão de máscara, que a voz tampa um pouquinho, mas vamos lá. Davi, então, além de controle, ele teve? Então, controle e coragem. Mais uma coisa que a gente aprende aqui com Davi. E por último, 1 Samuel 17, 38. Vamos lá. 17, 38. Todo mundo achou? Só quem não fechou a Bíblia aí, né? Bom, vamos ver aqui, ó. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado aquela armadura, né? Aquela coisa toda. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Ô, gente, Davi era um moço, provavelmente um rapaz ali, né? E Davi já era um homem de guerra também, um homem formado. E a armadura, ele foi lá e falou, então assim, ó. Saul falou, toma aqui minha armadura, veste para você enfrentar o gigante. Só que a armadura era grande demais. Ele não conseguia nem sair do lugar. O que a gente aprende aqui?
Saul já era um homem de guerra, ele já tinha vencido os amonitas, ele já tinha vencido Naás, que estava provocando ali e ameaçando o povo de Deus. Mas Saul chegou num momento que ele não confiava mais em Deus. Saul fazia tudo do jeito dele, ele não consultava a Deus em nada. E o que ele fez diante do problema? Ele sentou e esperou alguém para resolver para ele. Quantas vezes a gente não age assim diante dos problemas? Sentamos e esperamos alguém resolver para a gente. Às vezes a sua mãe, né, fala assim, filho, vai fazer para casa. Mas está difícil, eu não consigo. Aí você fica lá sentado esperando para ver se alguém vai te ajudar, se vai aparecer alguém. Às vezes diante de um problema em casa, você senta e fica esperando algo acontecer. Mas não é assim. Davi vai nos ensinar aqui algo maravilhoso. Enquanto Saul esperava alguém para resolver, Davi tomou uma atitude diferente. Ele tirou aquela armadura, ele não confiou nas coisas do rei, nas coisas do homem, mas ele tirou aquela armadura e creu no nome de Deus. Se ele creu, então ele teve confiança. A palavra confiança, ela é formada pelas palavras com e fé, ou seja, com fé, confiança. Então nós vimos aqui que Davi teve, a primeira coisa, a primeira coisa que eu falei, controle. A segunda coisa que ele teve foi? E a terceira foi? Confiança. Olha que legal, todas as palavras aqui começam com C. Com CO, né? Controle, coragem e confiança. Diante do problema nós precisamos ter controle, coragem e confiança. As três coisas. Diante do problema nós precisamos ter cada uma dessas coisas aí. É necessário ter fé, é necessário estar firme. E aí ele creu que o gigante já estava derrotado. Olha só que bacana aqui no versículo de número 45. A produção está rápida aí, ó. Está quase lá já, ó. Versículo 40. Ai, estou te falando. Aqui também está aparecendo. Oh, que isso, hein? Tecnologia é outra coisa, hein, produção? Que é isso, hein? Vamos lá. Então, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tenha afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Enquanto o gigante estava lá se exaltando, falando que não tinha ninguém para derrotá-lo, Davi chegou ali e disse para ele, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Enquanto o gigante estava se vangloriando, Davi já estava vendo ele aonde? No chão. Já estava vendo ele derrotado. Ô irmã, paz, seja bem-vinda, viu? Então, Davi já estava vendo o gigante aonde? No chão. Antes de vencê-lo, propriamente dito, Davi já estava vendo Golias no chão. Então, as lições que a gente tira aqui, que nós devemos ter atitude diante dos problemas. Quais são as atitudes que a gente tem que ter diante dos problemas? Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. A primeira é? Controle. A segunda é? A terceira é?
A terceira é? Confiança. Controle, coragem e confiança. Então mantenha um controle, tenha coragem e confie em Deus. E aí ele confiou em Deus, ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas, colocou na bolsa dele, no alforje, preparou a funda. Alguém sabe aqui o que é funda? Não? Isso, Ian, parecido com estilingue. Colocava a pedra num pedaço parecendo um couro, isso mesmo, uma tira de couro, e aí rodava e soltava. E ela ia na direção que ele apontava. Alguém aqui já brincou assim? Não? Não? Os meninos que soltam papagaio, já colocou uma pedrinha ali, já fez um birimbau, rodou e a pedra arrebentou? E quase que acertou alguém ou quebrou uma vidraça? Já, irmão? Que é isso, hein? E aí você roda e a pedra vai naquela direção. E aí ele rodou a pedra e soltou. Aí eu acredito que não foi só a pedra, eu acredito que foi a mão de Deus, assim, ó, o soco de Deus e fez o gigante cair. E aí eu te pergunto, atenção, que rujam os tambores. Mas não tem ninguém para rugir os tambores, então vamos lá. Então vamos lá descobrir. Eu perguntei aí, deixa eu ver aqui como é que está nas redes sociais aqui. Nossa rede social está bombando. Aqui no Facebook tem 2 pessoas. Então vamos lá. Bombando mesmo, hein? 2 pessoas que estão aí até agora. Então vamos lá. Qual o nome do golpe? Atenção. Qual o nome do golpe que Davi deu em Golias? Qual o nome do golpe? Quem arrisca? Opa, alguém falou ali, mas será que é esse mesmo? O Ian falou, gente, que é o quê? Fala aí, gente. 1, 2, 3. Ele falou que é pedrada. Então vamos lá. O Ian falou que o nome do golpe que Davi deu em Golias foi pedrada. Pedrada. Eu quero dizer que aqui praticamente foi o primeiro UFC da história. Estava ali 2 guerreiros prontos a se enfrentarem, mas eu quero fazer uma pequena mudança no golpe. Não é pedrada, tá? Porque você falou que Davi agiu com o quê? Fala de novo mais alto. Fé com pedrada é o quê? Fedrada, meus irmãos. Então, o golpe que Davi deu em Golias foi uma fedrada mesmo, e ele caiu e ele foi o grande vencedor. Eu estou falando isso aqui de modo assim, desse jeito, mas é para você entender que diante do problema a gente tem que ter controle, coragem e fé, confiança. E aí o gigante, o problema cai diante de nós. Amém, sim ou não? Amém. Coloque sobre seus pés. O nome, eu nem falei o nome, né, dessa mensagem, é Tirando o Gigante do Caminho. Pode. Tirando o Gigante do Caminho. Então, eu imaginei que seria difícil esse desafio, né, para você descobrir. Então, agora eu sei que você vai guardar que o golpe de Davi em Golias foi fedrada. Foi boa essa, Eric? Mais ou menos, né? Foi não, né? Mas dá para entender, né? Ó, lá, gostou lá, ó. Teve gente que gostou lá, ó. O baterista ali gostou, fedrada. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar em cima da pregação? Amém? Pai amado e querido, Deus soberano, abençoe, Senhor, ó Deus, aqui cada um dos adolescentes, jovens que aqui estão. Pai amado e querido, que diante do problema que aparecer, porque sabemos que mesmo sendo jovens, mesmo sendo adolescentes, meu Pai, os problemas aparecem diante de nós. Ó Deus, mas aprendemos aqui com Davi, que ainda moço, ainda jovem, ele manteve o controle. Ele teve coragem e ele teve confiança em Deus. Pai amado e querido, que nós sejamos assim, que nós venhamos manter o controle diante do problema. Ó Deus, que nós venhamos ter coragem e confiar no Senhor em nome de Jesus. E todo gigante, todo problema será derrubado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Louve a Deus com as suas palmas. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar por um instante, nós já vamos terminar. Bom, eu quero dizer para vocês que a gente vai, a partir da semana que vem, a gente vai fazer uma série.
uma série para nos ajudar a entender um pouco mais da Bíblia. Então, o nome da série vai ser Caminhando pela Bíblia. Vocês lembram que antes de começar a pandemia, eu perguntei aqui, vocês até gostaram da ideia de a gente puder falar de cada um dos livros, pelo menos um pouquinho em cada culto, de Gênesis, Apocalipse? Quem se lembra, levante a mão. Amém. Então, aí nós vamos fazer isso, caminhando pela Bíblia. E você que está aí também nos assistindo no Facebook, no Instagram, eu quero fazer este desafio para você, que você anote. Então, quem participou com a gente já em outros cultos aqui, no começo do ano, nós demos um caderninho para cada um, sim ou não? Todo mundo ganhou? Então, eu vou te fazer um desafio. Traga o caderninho para você anotar. Então, nós vamos começar caminhando pela Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho, bem resumidamente, de cada um dos livros da Bíblia. Bacana? Ok? Então tá bom. Então, vamos nos colocar de pé e vamos despedir da casa de Deus, mas não da presença dEle. Amém? Glória a Deus. Isabela, vem cá para você dar a bênção apostólica. Erga suas mãos e vamos orar. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, pelo louvor, pela Tua palavra. Abençoe cada vida aqui presente. Ó Deus, guarda, leva-nos em paz, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, assim seja, que a graça bendita de Jesus Cristo, assim seja, que a doce comunhão do Espírito Santo, assim seja. que não seja só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. E de paz, que o Senhor os abençoe.